O ex-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo foi homenageado esta manhã na Assembleia Legislativa do Estado. Roberto Gesta recebeu a medalha Rui Araújo em reconhecimento aos serviços prestados durante 26 anos dedicados ao atletismo do Amazonas e do Brasil. Atualmente, Roberto Gesta é presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo. Durante a homenagem, ele sugeriu a implantação de pistas de atletismo em todos os centros de treinamentos que estão sendo construídos em Manaus, visando a Copa do Mundo. E agora o futebol. A equipe do Nacional Futebol Clube está no Rio de Janeiro, onde logo mais vai enfrentar o Vasco da Gama na segunda partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Neto Cavalcante. O primeiro jogo, realizado aqui em Manaus, no estádio do SESI, terminou com a vitória do Vasco da Gama por 2-0. Por isso, o Nacional tem a difícil missão de vencer por, no mínimo, 3 gols de diferença nesse jogo da volta, que vai ser disputado lá no Rio de Janeiro, em São Januário, para poder avançar de fase da Copa do Brasil e passar para as quartas de final. O Nacional tem um jogo importante também contra o Salgueiro, do jogo válido pela Série D do Campeonato Brasileiro. Esse jogo a CBF adiou, seria no domingo, agora vai ser na segunda-feira, por conta dessa proximidade entre os dois confrontos. O Nacional deve enfrentar o Vasco da Gama com um time misto para poder poupar jogadores para esse jogo contra o Salgueiro, que esse sim vale a vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro, que é o que interessa ao Nacional. O jogo é logo mais a partir das 8h50 da noite e vai ser disputado em São Januário, no Rio de Janeiro. Neto Cavalcante para o Band Cidade. Até o final de setembro, a PEC, que prorroga por mais 50 anos os incentivos da Zona Franca de Manaus, deve ser votada na Câmara dos Deputados em Brasília antes de seguir para o Senado. Esta tarde, deputados e lideranças políticas do Amazonas discutiram a proposta na Assembleia Legislativa. Esta é a penúltima reunião da Comissão Especial da Zona Franca de Manaus antes da votação da proposta da emenda constitucional. A ideia é prorrogar os incentivos fiscais por mais 50 anos. Como é uma PEC, ela precisa de 2/3 para a sua aprovação. Então a gente está tentando fazer com que ela vá com esse bojo, né, de prorrogação por mais 50 anos. Eu sei que tem muita coisa envolvida no estudo, a falta de infraestrutura, a questão dos portos, dos aeroportos, da energia elétrica, da internet, que ainda é precária no nosso estado. Para o governador em exercício, um dos principais pontos a ser melhorados para atrair ainda mais as empresas para o estado é em relação à logística. Os nossos portos são aqueles que o Peru Vaz de Caminha trouxe quando veio descobrir o Brasil. Então são portos obsoletos, ruins, inadequados, né? Eu defendo, olhando a Zona Franca de Manaus lá na frente, eu defendo ou a duplicação ou uma ferrovia ao longo da Manaus-Itacoatiara e defendo que o grande porto do Amazonas seja lá em Itacoatiara. A comissão passou por diversos estados do Brasil. Para o superintendente da SUFRAMA, é preciso haver um acordo entre todos para que ninguém saia perdendo, principalmente o Amazonas. Para ele, o ideal seria o ICMS entre 9% e 10%. Quero dizer aqui, defendo publicamente que a gente tenha o juízo, a racionalidade, a responsabilidade de construir um acordo que signifique uma redução nessa nossa alíquota. Essa é uma posição enquanto técnico. Agora nós temos mais uma audiência pública dia 11 de setembro em Brasília, é o final das reuniões, e aí o relator, o deputado Átila Lins, fica com esse relatório pronto nos próximos dias. E aí tem que haver um trabalho político na base da presidenta Dilma, já que essa PEC é da presidenta Dilma, para que isso vá ao plenário da Câmara dos Deputados num momento propício. Uma ação no Largo São Sebastião, em Manaus, marcou o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Muita gente fez o teste que aponta o índice de monóxido de carbono no organismo e já foi cadastrada para tratamento contra o vício do cigarro. Na panfletagem, os voluntários espalham consciência sobre os males do cigarro. É uma boa, acho isso legal, né? Eu não fumo, graças a Deus. Também não sou contra quem fuma, mas era bom a pessoa
rever isso, né? No Dia Nacional de Combate ao Fumo, as ações foram concentradas no centro de Manaus. Segundo a Fundação Secom, este ano, pelo menos 280 pessoas no Amazonas devem adquirir um tipo de câncer relacionado ao hábito de fumar. Então vem aí câncer de boca, garganta, laringe, brônquios, pulmão. Para você ter uma ideia, o tabagismo está relacionado até com câncer do colo uterino, não é? Que é o mais incidente entre as mulheres amazonenses. A Prefeitura da capital oferece tratamento para fumantes desde 2009 em 11 unidades de saúde. Esse programa municipal para tratamento de dependentes do fumo já tem um resultado bastante significativo. De acordo com o Ministério da Saúde, Manaus é a capital com o maior índice de homens ex-fumantes, 33%. O tratamento ele é feito em sessões cognitivas, né? Sessões medicamentosas com psicólogos, com uma equipe multidisciplinar, que nós temos o psicólogo, o nutricionista, o médico, enfermeiro, assistente social, enfim, são N profissionais que estão aí trabalhando com essas pessoas. Esses profissionais vão dar todo o aparato, todo o apoio realmente para essa pessoa largar o fumo, ver os malefícios que o cigarro traz e mostrar para elas o outro lado da vida. Hoje, muita gente fez teste neste aparelho, que mede a concentração de monóxido de carbono no organismo, indicando o quanto o cigarro já afetou o pulmão. Leandro é fumante há 20 anos e sabe o quanto é difícil parar com o vício. É uma ansiedade, uma agonia, é muito ruim para quem fuma já há mais de 20 anos como eu. O aparelho confirma, a situação já é considerada preocupante. O fumante é cadastrado na hora para ser atendido pelo programa que trata dependentes do fumo. Aos 47 anos, Leandro decide que vai abandonar o vício. Cansa muito, qualquer tipo de esforço físico se sente muito cansado. Estou entrando nessa campanha para parar, uma ajuda para parar. Acho que sem ajuda, não, mesmo com a força de vontade, não consegue não. Boa noite, até amanhã.